nome é pastor James Batista Ferreira, sou casado com a pastora Gelli Rezog Ferreira. Estou pastoreando a Igreja Bíblica de Cristo. Nós tivemos há cerca de 20 anos atrás o início da igreja. Realmente Deus tem prosperado isso e nós louvamos ao Senhor. O chamado é uma coisa que ele pode acontecer em vários níveis na realidade, né? Todos nós somos chamados por Cristo. Há um chamado geral. Quando Cristo olha para nós assim, vamos, pregue o Evangelho, façam a obra de Deus. E também há um chamado para a santidade, há um chamado para você servir na igreja, dentro do corpo, de você fortalecer a vida do seu irmão, da sua irmã, realmente fortalecer o corpo de Cristo. E existem alguns chamados específicos, não é? Tanto na sociedade quanto dentro do âmbito religioso. Por exemplo, acredito que não é todo mundo que gostaria de pegar num bisturi e ser chamado para ser um médico, mas é um chamado. E mesmo dentro da igreja, ele é um apoio para o corpo de Cristo. Existe também o chamado ministerial. Bom, decisões é uma coisa que mexe com todos nós, né? Porque temos que tomar decisões todos os dias. Mas decisões de como vai ser o nosso futuro, aí eu acho que gela o nosso coração. Porque todo jovem fica pensando, o que eu vou ser? Meu Deus, eu vou ser isso ou aquilo, mas isso ganha mais dinheiro, aquilo não ganha mais dinheiro. E esse conflito eu tive pelo menos várias vezes, mas 2 vezes forte, mas várias vezes. Eu acredito mesmo que todo jovem tenha. Ele fala, meu Deus, vou seguir para cá, mas isso vai gerar toda uma situação no meu futuro. Eu vou ser rico, eu vou ganhar bastante dinheiro, vou ser próspero. Então o jovem quer ser próspero, né? O jovem quer se dar bem. A decisão de servir ao Senhor foi porque foi tão forte no meu coração que mudar os meus planos foi uma felicidade. Essa é a grande coisa. Deus falou comigo tão gostoso, que aí a maior felicidade que eu tive foi de fato de fazer o que Deus estava colocando no meu coração de fazer. Então deixa de ser um peso, né? E passa a ser uma alegria você decidir pelo Senhor. Um jovem, um pastor um dia fez um congresso dentro da igreja e acabou proclamando assim o convite para ser missionário, pastor e tal. E um dos jovens foi muito chorando lá na frente, muito empolgado, dizendo, uau, Deus me chamou, eu sinto aqui dentro arder uma chama tal. Mas ele era bem mocinho ainda, ele era bem adolescente. E ele chegou para o pastor todo chorando, dizendo, pastor, Deus me chamou. E o pastor, glória a Deus, irmão. Ele disse, pastor, e agora? Eu começo por onde? O que eu faço? Né? Onde que é o começo dessa peregrinação que eu tenho que fazer para o ministério, pastor? Me ajuda! O pastor falou assim, moço, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer... Aí o jovem ficou todo atento, né? Falou, vai, abandona tua família, vai para o campo, vai ser missionário. Primeira coisa que você tem que fazer, vai para a escola e continue estudando, porque você é muito jovem. E o jovem ficou meio decepcionado. Ele disse, pastor, mas e meu chamado? O teu chamado já aconteceu. Agora você tem que se preparar. Eu achei isso muito importante, porque isso organiza um pouco. Então, em primeiro lugar, em relação ao estudo, tem que fazer. Como é que eu vou pregar o Evangelho sem saber falar o português? Se eu souber mais línguas, eu vou ser mais usado por Deus. Então, Paulo era um poliglota, ele tinha facilidade de falar muitas línguas. Então, ele falava com o povo hebreu, falava em hebraico, sabia falar o hebraico polido, ele sabia falar grego, ele falava com o Império Romano. Então, quanto mais eu estudar, mais eu vou circular para a glória de Deus. Pedro já era mais limitado, um homem de Deus igual. A sombra dele curava, Pedro, o lenço dele expulsava demônio, igual. Só que Pedro ficou muito mais limitado porque ele sabia menos. Ele tinha menos conhecimento da sociedade. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, eu posso ir para frente. Quanto à carreira, aí depende do chamado. Então, tipo assim, Deus está te chamando para ser pastor,
Tá, que nível de pastor? Então talvez eu tenha que deixar alguma coisa da minha carreira para seguir o meu chamado. Mas se Deus me chamou a ser médico, eu vou servir a Deus sendo médico, não é? E quanto ao ministério, né? Não, ministério de tempo integral. Deus me chamou para ser um pregador e sair pregando. Bom, aí nesse caso, aí eu vou mais ou menos ver como Pedro, né? Pedro era pescador. Eu acredito que ele continuou com a sua empresa de pesca, porque ele tinha vários barcos, mas que no momento mesmo da chamada, que Jesus falou, deixa tudo e vem, ele deixou lá a empresa e foi seguir a Cristo. Então, de modo geral, o jovem tem que estudar, o jovem tem que se preparar, só que haverá um momento que ele vai ter que tomar algumas decisões um pouco mais amplas, né? Todos nós queremos descobrir qual é o nosso chamado. Talvez você que está aí dizendo, meu Deus, para onde eu vou? Talvez meu chamado seja como o chamado de tempo integral, que é igual Samuel. Por isso Samuel era criança e Deus vai e o chama ainda menino. Então, esse tipo de chamado que é para tempo integral, Deus vem como um trovão, vem como um raio, né? E o rapaz acorda quando sendo chamado por Deus, aí fica mais fácil. Só que tem alguns outros tipos de chamado, porque não são todos eles chamados para ser o profeta ou pastor. Deus chama cada um e ele coloca sonhos. José foi um homem que Deus colocou um sonho. E a início ele nem sabia o que era, mas era uma tendência no coração dele. Ele pagou um preço para aquele sonho. E ele acabou sendo chamado por Deus para algo extraordinário. Uma terceira maneira da gente perceber que Deus está nos chamando é quando a gente percebe uma necessidade na igreja. Ela pode ser uma necessidade múltipla, várias coisas podem acontecer dentro de uma igreja. Eu poderia simplesmente reclamar que aquilo estava acontecendo, ou eu posso sentir um chamado de Deus para fazer alguma coisa. Então vamos dar um exemplo. Às vezes você sente uma pessoa que está sozinha no banco da igreja. E ele está ali quietinho, de cabeça baixa, sem amigos, sem nada. E você sente o chamado de Deus, você sente aquilo incomodando você. É Deus falando no teu coração, vai, senta com aquela pessoa, chama ele mais para perto. Então é um chamado tão gostoso, porque aquilo te incomoda como jovem. E você sente aquela necessidade. Por exemplo, às vezes pode ser que algum irmão está precisando de uma oração, por exemplo, e você fala, puxa, aquele irmão está tão abatido, e aí você se dispõe a ir. Isso é um chamado. Então toda vez que a gente sente o nosso coração borbulhar por alguma coisa, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e nós estamos, o jovem que está assistindo aí, está buscando Deus, é Deus te convocando para fazer uma atividade, ajudar um líder dos jovens, dar apoio em um dos ministérios dos jovens, seja teatro, seja oração, seja recepção lá do culto, seja um abraço, seja um amor que você estende, seja uma contribuição. Às vezes um jovem está passando uma necessidade e você fala, puxa, eu ganhei mais esse mês, eu vou dar R$100 para aquele jovem passar esse mês melhor. Então são vários chamados que Deus acaba nos usando e acaba sendo uma bênção para nós. Bom, a você jovem que está assistindo esse canal, não é? Eu quero deixar uma última mensagem. Se encontra em 1 Timóteo 4,12 e eu vou destacar essas frases do início. Diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, etc. Jovem, não despreze não. Tem coisas que estão, de fato, borbulhando dentro de você. O seu coração borbulha. O jovem é revolucionário. O jovem quer coisas melhores. Todo jovem quer que as coisas da vida melhorem, que as coisas na igreja melhorem. E Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Não despreze a tua mocidade. Alguns dizem assim, eu vou ser exemplo? Pode. Você pode ser um grande exemplo para os fiéis no amor, na caridade, na fé, na pureza. Deus quer usar você. E a minha mensagem é,
Deixa Deus te usar. Como pastor, o que borbulha dentro de você? O que te chama? O que te empolga? O que te deixa sem respirar direito? É isso que Deus está te chamando. Que Deus te abençoe e que Deus fortaleça a sua vida. Você já é uma bênção. Seja útil. Cumpra o teu ministério. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.